Tudo azul. Quando você ouve tudo azul, o que você pensa? Tem para mim aí o PowerPoint, Marcelinho? Eu só lembro do comercial do Presto Barba. É Presto Barba, né? Você lembra ou não? Não é possível que só tenha eu que lembro disso. Obrigado, Serginho. Tinha uma pessoa em frente ao espelho e alguém fala para ele: e aí, meu irmão, tudo bem? Aí ele falava assim: tudo bem não, tudo azul. Porque o Presto Barba era azulzinho. E se não me engano era nessa propaganda que ele falava: a primeira faz tchan, é isso? Ah, lembraram? A segunda faz tchum e... Obrigado, agora vocês se entregaram. Graças a Deus. O André que me elucidou que essa expressão é muito mais antiga do que o comercial, que fala sobre estar no azul e não no vermelho, né? Estar com um tempo bom na sua vida. E a gente tem profetizado a cada quarta-feira aqui que a gente sabe que essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Não que nunca tenham tempos difíceis, não que não hajam desafios, mas Deus é um Deus que nos conduz em vitória em Cristo Jesus. E pode trazer, né, a satisfação e a realização que só Ele pode produzir. Eu queria colocar um versículo aqui na sua tela, né, que hoje está super azul, só para guardar, para marcar essa quarta-feira, que em geral, talvez você conheça esse versículo, mas em geral nós não absorvemos o poder e a verdade que está nele. Você pode ler junto comigo, bem alto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É muito fácil a gente só ler esse versículo e não realmente pegar, absorver, capturar a essência. É só um versículo para nós, mas eu queria que você soubesse, isso é uma verdade sobre você. Deus não tem te dado, Ele tem te dado um espírito, mas não é de medo. Hoje eu estava falando com uma pessoa que disse: pastor, eu tenho umas experiências que eu não sei exatamente se são experiências com Deus ou de Deus, mas eu fico com muito medo. E eu falei para essa pessoa: olha, eu tenho convicção que se alguma coisa lhe provoca medo, Deus não está interessado em causar nenhum medo na sua vida. Ele não é um Deus que provoca medo em ninguém. Quer dizer, provocar Ele até pode provocar, porque toda vez que Ele aparecia as pessoas poderiam se assustar. Mas imediatamente o que Deus falava? Não temas. Esse é o cartão de visita de Deus. Ele fala isso toda hora para todo mundo. Jesus fala isso frequentemente. Eu não quero que você fique com medo. Então, qualquer medo não vem do nosso Deus. Ele é tão grande, tão majestoso, tão poderoso, que pode ser que você, né, em algumas experiências com Deus, fique temeroso por causa da grandeza. Moisés sobe no Sinai e as pessoas que estão em volta veem a manifestação de Deus e morrem de medo de tão glorioso que Ele é. E fala: Moisés, a gente não quer subir não, sobe você. Mas por que um homem pode subir e os outros não podem? Porque essas pessoas não entenderam que Deus quer atraí-las para perto, quer manifestar o seu poder. Ele tem nos dado espírito de poder. Fala para quem está do seu lado: Deus te deu poder. Alguém diz amém? Deus deu a você um espírito de poder, logo depois de amor, porque não adianta você ter poder e ele não fluir através do seu amor, e de moderação. Outras versões trazem de equilíbrio ou de uma mente saudável. É mais ou menos no Novo Testamento, Paulo lembrando que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e porque Ele sofreu esse castigo, nós podemos ter paz. Eu quero lembrar você nessa noite que crentes em Cristo Jesus foram chamados para um padrão de vida mais alto, um padrão de vida superior, um estilo de vida que precisa substituir e anular o sistema desse mundo. Nós ainda vemos muitas pessoas que receberam Jesus, tiveram fé, liberaram a sua fé, colocaram a sua fé em Cristo e disseram: eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Mas o dia a dia dessas pessoas parece que ela não se difere muito das pessoas do mundo. Por quê? Porque não nasceram de novo de verdade? Não, porque não compreenderam essa verdade do que Deus as deu. Deus te convida para um estilo de vida que, claro, não vai acontecer da noite para o dia, é crescente, como eu perguntei a você está melhor hoje do que você estava antes, mas que substitui e anula o sistema desse mundo na sua maneira de operar. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai chegar a uma conclusão que, essencialmente, Deus declarou cada cristão um
vencedor. Obrigado pelo um amém, obrigado. Quem aqui já ganhou alguma corrida? Levanta bem alto a sua mão, porque a gente quer ver você, beleza. Quem aqui já ganhou alguma medalha? Não, naquele momento ali você foi um vencedor, você foi declarado vencedor, né? Uma competição, seja qual for, ganhou uma briga. Quando você ganha uma briga, você não é tão vencedor assim, né? Mas, quando você olha para a palavra de Deus, Deus chama você de uma coisa que em geral você naturalmente não sente que é. Aliás, o mundo inteiro está se esforçando para não deixar você se sentir assim. E porque eu não me sinto assim, eu acho que não pode ser verdade. Quando a tempestade, como a gente cantou aqui, né? É muito forte. Quando a chuva está caindo muito pesada, você não consegue ver outra coisa senão ela. Você só consegue ver a chuva. Quando o gigante é muito grande, você sabe que eu estou usando uma analogia, os problemas são muito grandes, a gente desanima, a gente pensa que não é nada, e não adianta um pastor, ou um amigo, ou uma amiga chegar para você, querido, Deus te fez vencedor, você vai falar, não me sinto assim, eu não sinto que eu sou, mas a verdade é que na palavra de Deus você vai ver isso o tempo todo. Se Jesus é o teu Senhor, você já é vitorioso. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Como é que pode ser mais do que vencedor? Eu não sei se essa é a melhor ilustração, mas mais que vencedor, nós temos entendido que se Jesus Cristo é declarado vencedor e precisou pagar um preço para ser vitorioso, você não precisou pagar o mesmo preço e se tornou vitorioso juntamente com Ele, o que a gente pode chamar de mais do que vencedor. A gente conta de vez em quando a história de, por exemplo, uma luta que a gente de repente vê na televisão, um Ultimate Fighter, um MMA, alguma coisa assim, e a gente brinca com essa a ilustração de que você imagina dois caras lutando e se machucando, se ferindo, mas no final das contas, um é vencedor, levanta o braço dele, só que ele está todo arrebentado. E nesse momento em que o juiz levanta a mão dele, vem uma pessoa trazendo aquele cheque imenso, assim, mostrando que ele ganhou $1 milhão, porque venceu a luta, ganhou um cinturão de ouro, e nesse momento a esposa do vencedor sobe no palco e fala para ela, pode deixar que eu seguro o cheque. Ela está maquiada, tranquila, ele está todo arrebentado, mas são casados, ele é vencedor, ela é mais que vencedora. Você entende isso? Ela precisou fazer algum esforço, mas não recebeu também vitória? Eu acho que sim. O título de vencedor é colocado por Deus e vem direto do seu trono. Deixa eu dizer para você, viver abaixo do padrão que Deus criou, ou permitir que o inimigo nos derrote em qualquer arena da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, é inaceitável. Uma vez que você foi completamente equipado por Deus, pelo seu Espírito, para ser bem-sucedido. Eu não estou dizendo que a vida não tenha dificuldades, que de vez em quando derrotas aconteçam, porque a vida é assim, mas nós não podemos viver nisso. Batalhas são reais. Com certeza nós estamos numa guerra, sim. Se você está, especialmente se você está causando algum impacto no reino de Deus, claro que o diabo vai se levantar contra você com tudo. Existe esse jargão no meio do povo evangélico, o inimigo está furioso. Claro que está. Se você estivesse no lugar dele, você também ia estar furioso, né? Ele está fazendo tudo que estiver ao seu alcance, se você acredita numa força contrária espiritual, e você chama ela de diabo, de demônios, se em algum nível você está dando certo, está caminhando, as coisas, de vez em quando, vão dar errado, e é muitas vezes uma ingerência dele na tentativa, o que o inimigo está fazendo é se esforçando ao máximo para que você mude de direção, para que você desista, para que você estacione. Ontem eu ouvi algo que me marcou, eu até coloquei no stories do Instagram, uma frase que me marcou tanto. O pastor que estava aqui pregando ontem usou a expressão, com base na palavra de Deus, que se repete tantas vezes, que é tão importante permanecer. Você começa bem,
Todo mundo começa bem, qualquer coisa. E todo mundo fica muito feliz quando termina bem, mas o meio é super complicado. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre permanecer. Por isso em João no capítulo 15, quando Jesus faz uma alusão dele ser a videira e nós sermos os ramos, na Bíblia, João Ferreira de Almeida, o verbo permanecer aparece 12 vezes em alguns versículos. Permaneça, permaneça, Jesus está dizendo permaneça. Por quê? Se fosse automático, se fosse natural, ele não precisava falar, mas ele está dizendo de algo que você vai ser tentado a fazer o contrário, vai ser tentado a desistir. E o que o pastor falou ontem foi: permanecer é mais importante do que acontecer, do que você conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa, mas é tão fácil às vezes sair daquilo, sair daquela posição. Vem uma adversidade, vem uma má notícia, seja o que for, muitas vezes nos demove na nossa posição. Você não tem que achar que a vida vai ser perfeita. Se você está em Cristo, você está causando algum impacto no reino espiritual, existe um inimigo que vai de vez em quando, ou frequentemente tentar. Muitas vezes ele não vai conseguir nada, que você está muito bem preparado. Às vezes vai ser um pouco mais difícil, mas a palavra de Deus diz que em Cristo você já é mais do que vencedor. Não espere outra coisa, espere lutas, mas espere vitórias, em nome de Jesus. Eu não sou muito disso não, mas fala para quem está do seu lado: espera a luta, mas espera a vitória também. Porque a grande verdade, queridos, é que a sua luta é real, mas a sua vitória é ainda mais real do que qualquer batalha em sua vida. Porque batalha é o que você consegue enxergar, mas vitória é aquilo que Deus já decretou a teu respeito. Como é importante absorver. Eu não estou tentando ser sensacionalista com você, querendo apenas, mostrar para você o espetáculo da palavra. Não, eu estou convidando você a olhar para o que Deus disse a seu respeito. Um vencedor é aquele que constantemente vence as batalhas que aparecem na sua vida. Não é suficiente vencer apenas uma batalha há 10 anos atrás. Não é suficiente ter um testemunho de vitória que aconteceu há 2 anos atrás e de lá para cá não aconteceu mais. Aliás, eu tenho certeza, conhecendo alguns de vocês e já ouvindo de alguns de vocês, de que vitória tem acontecido o tempo todo na vida dos membros dessa igreja. Como é bom, eu ouço muito testemunho, toda semana tem alguma coisa boa acontecendo. E eu chamo isso de vitória que Deus está te dando. Talvez seja na sua casa, na sua família. Eu sei de gente que venceu um vício, que todo mundo achava que jamais ia conseguir. Gente que acreditou que o casamento já era para ter acabado há muito tempo, mas Deus deu vitória. E você também conhece gente assim. É quando Paulo faz uma lista de coisas que podem acontecer comigo e com você. Em Romanos no capítulo 8, ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Quem sabe fazer muito bem vencedores é o nosso Deus. Vencedores são feitos por Deus. Todo aquele que se entrega a Jesus imediatamente recebe um poder. João no capítulo 8 diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. João faz uma alusão possivelmente ao povo israelita, da onde Jesus veio, e originalmente nós entendemos que ele veio, nascido nessa nação, como cumprimento de uma profecia para aquela nação. Embora fica bem óbvio que o plano de Deus não era mais salvar uma nação, mas salvar o mundo inteiro através dessa nação. Quando Deus fala lá atrás com Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias de Israel. Caramba, cadê os crentes dessa igreja? Todas as famílias da terra, do planeta todo, que eles nem sabiam que era um planeta, eles só sabiam que era terra, né? Mas em ti, Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias. Todo mundo vai receber um presentão por sua causa. E ali Deus começa um plano que é confirmado, estabelecido, firmado uma vez por todas em Cristo Jesus. E a partir daí, João descreve que os seus não receberam, mas todos quantos o receberam. E a nova aliança que Jesus traz não é apenas para uma nação, mas para todo o povo de Deus. Uma porta é aberta para você e para mim.
salvação me alcançou e te alcançou. E você, a Bíblia diz, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Aleluia. A gente não consegue compreender isso completamente, porque é espiritual. Não é algo que acontece na nossa mente, nem no nosso corpo. O máximo que a gente consegue, o mais perto que a gente consegue chegar disso, é olhando para a nossa cultura. Quem que você acha, por exemplo, quem é a maior celebridade que a gente tem no Brasil hoje? Um jogador de futebol, um ator, um músico, quem? Fala qual que é o nome que você acha que é uma celebridade. Não, eu não, meu nome não precisa. Alguém extremamente rico, me dá aí um nome. Neymar. Gabigol. Segura a tua onda. Vamos no Neymar por enquanto. Tem dinheiro, o cara tem dinheiro. Tem. Imagina que daqui a alguns anos, Neymar, o cara mais rico do Brasil, e nasce uma criança, filho dele, uma filha. Imagina você nascer filho do Neymar. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu só estou querendo chamar a sua atenção que é uma vida completamente diferente. Nascer no lar de uma família extremamente rica é uma vida completamente diferente, que a gente nem faz ideia. Dificilmente, né, essa criança vai ter obstáculos na sua vida, ela vai ter oportunidades o tempo todo. Então, só como ilustração, a Bíblia diz que você recebeu o poder de ser filho de uma divindade, de você não ser mais apenas humano, mas super-humano, ser filho do Deus vivo. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, houve uma troca. Ele pegou a sua natureza humana e crucificou, colocou naquela cruz e deu a você o próprio Espírito que estava dentro dele. Essa é a sua verdade hoje. Não parece, eu sei, porque você continua pagando boleto, né? Você continua vivendo a vida, continua tendo que resolver coisas, tentando emagrecer, seja o que for. Pastor, né, eu não percebo isso, mas Deus está fazendo algo na sua vida que você talvez não perceba, porque às vezes leva tempo, mas já está acontecendo. Quem crê aqui, diga amém. Amém. Quando você nasce de novo, você recebe uma unção para ser um conquistador. A gente não percebeu, e quem estava lá não percebeu também, mas quando Jesus morre, Jesus está vencendo. Quando ele ressuscita, ele está vencendo a morte. O diabo, se a gente acreditar que o diabo estava realmente por trás de tudo que aconteceu, eu não sei te dizer, porque o propósito de Deus foi cumprido, seja Roma tentando matar Jesus, seja os judeus tentando matar Jesus, seja o diabo tentando matar Jesus, tanto faz. Ele sabia muito bem, ele falou, eu vim entregar a minha vida, e ninguém tira a minha vida, eu entrego, eu que dou. E quando ele entrega a sua vida, Jesus deu uma surra no diabo, no próprio território dele, e pega as chaves das portas do inferno. Ele agora tem o domínio. Ninguém mais morre se estiver em Cristo Jesus. E no terceiro dia ele ressurge dos mortos para que você pudesse governar com ele em vida. Igreja, a gente precisa despertar para isso. Você foi equipado com o mesmo poder que o primogênito dentre os mortos, o teu irmão mais velho, o Senhor Jesus, recebeu. Um poder que remove fardos, que despedaça jugo, uma unção que estava sobre ele. E como você está nele, aonde ele estiver, você está também. Quando o pecado acontece na minha vida e na sua vida, ele não quer nos roubar na nossa consciência dessa certeza. Mas deixa eu te falar, se em algum momento você é tentado, talvez hoje, enquanto você ouve essa palavra, André, isso é tão maravilhoso, mas eu sei da minha vida, eu sei como eu estou devendo a Deus, eu estou mal. Eu lembro de um jovem, quando eu era mais jovem, lá na igreja anterior a essa, a igreja de Bom Sucesso, acho que era uma ceia, alguma coisa que aconteceu, e a gente sabe que isso é um folclore no meio dos cristãos. Tem gente que realmente acredita assim, mas ele falou assim, eu não vou tomar ceia não, hoje porque eu estou meio mal com Deus, não estou legal com Ele. O que ele estava querendo dizer? Fez alguma bobagem, né? Fez alguma coisa errada, sabe que desagradou a Deus em algum nível, então ao invés de eu correr na direção de Deus,
porque ele está buscando reconciliação, eu fujo dele porque a minha vergonha, o meu pecado, o meu erro me joga para longe. E nisso eu não percebo, mas eu estou chamando o poder do pecado de maior do que o poder do sangue de Jesus. Mas não há comparação. O poder do sangue de Jesus é infinitamente maior do que o poder de qualquer pecado. Paga o preço e resolve a questão do pecado uma vez. É o sangue que faz isso. O que Jesus fez é infinitamente maior do que o que Adão fez. Quem está comigo, diga amém. Mas é normal, na nossa experiência, a gente ser, às vezes, condenado, tentado pela nossa própria mente. E se isso acontece com você, você está em boa companhia. A Bíblia conta inúmeros episódios de homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias, venceram todos os obstáculos que estavam na sua frente, por causa da unção que estava sobre a sua vida, não porque eles eram muito bons. Existe a história no livro de Juízes de um homem espetacular e sensacional, que nunca mais existiu igual. A gente chama ele o homem mais forte do mundo. Sansão. E no capítulo 14, no verso 19 de Juízes, mata sozinho 30 homens. Eu não quero matar ninguém, mas eu queria ser capaz de andar na rua e vem 30 tentando me pegar. E ninguém consegue. 30. Pensa em 30. Mais ou menos o que tem aqui nessa primeira, essa fileira aqui. 30 homens fortes, soldados, vindo contra ele. E ele destrói. Aí depois a Bíblia fala que ele pega um osso de um animal e mata 1000. Se você está assustado com isso, lê a sua Bíblia, está lá, é verdade. Será que é habilidade natural de um homem isso? Será que algum homem consegue fazer isso? Nem Sansão e nem ninguém. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele foi lá e fez esse estrago todo. Na habilidade natural você não consegue, mas com o sobre de Deus no natural do homem, o sobrenatural, nada é tão difícil de vencer. Sansão experimentou uma unção para vencer no meio da batalha. Eu quero só lembrar você que a Bíblia ela está registrando isso para que você seja inspirado. Homens que se deixaram ser dirigidos por Deus fizeram coisas que nem um homem consegue fazer. Eu não sei como é que era ser Sansão. Como é que será que esse cara se sentia? Mas a Bíblia vai mostrando que ele vai acreditando que realmente ele é forte, que ele é poderoso, que ele tem controle da situação. Até o momento em que ele faz a última coisa que ele poderia fazer. Ele foi se distanciando de Deus, um passo de cada vez, até chegar no momento onde ele simplesmente pega tudo que Deus tinha dado para ele e joga no lixo. Mas ele tem a sensação de que ainda está forte. Sansão me lembra aquele ferro de passar roupa, que quando você está passando roupa, você bota, está quente a beça, aí você tira da tomada, ele não gela imediatamente, ele continua quente, ele tem a sensação que ainda está ligado. E Sansão tem essa impressão, ele acha que ele ainda está conectado no espírito. E quando Dalila finalmente fala para ele, os filisteus estão vindo contra você, ele fala, eu vou vencê-los outra vez. E a Bíblia diz, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se afastado dele. Que história triste, que final triste. Porque esse homem começou a acreditar que ele era o responsável pelos seus feitos. Mas quando você entende que é Deus que faz, que você é só um instrumento nas mãos dele, que você não precisa ser o responsável pelo seu sucesso, Deus é que vai fazer isso acontecer se você apenas obedecer o próximo comando dele. Deixa eu te falar como isso é poderoso, irmãos, como eu tenho aprendido, como ao mesmo tempo que é desafiador, é simples demais. Você não precisa saber tudo, você não precisa se esforçar para saber tudo, não, eu preciso saber. Você só precisa obedecer a próxima coisa que Deus vai te pedir. É um passo de cada vez. Quem pegou o que eu falei agora, diga amém. Vamos fazer um negócio que eu não gosto de fazer muito. Fala para o irmão que está do seu lado. É um passo de cada vez com Deus. Não gosto de fazer muito. O rei Davi tinha uma unção para vencer na sua vida, desde jovem.
Imagina um adolescente de 15 anos, 16 aproximadamente. A sua primeira grande batalha, ele não era nem soldado, mas é contra o maior soldado que talvez já existiu. Golias. Que naturalmente, em circunstâncias naturais, Golias podia ter matado Davi num piscar de olhos. Ele matava com muita facilidade. Ninguém queria se encontrar com Golias. Mas esse garoto vai até lá e resolve uma questão. Porque Davi tinha uma unção para vencer. Ele confiantemente e com firmeza derrota. Com facilidade. Isso é que é impressionante. A luta nem é tão complicada assim. Eu vou colocar aqui para você o texto, alguns versículos de 1 Samuel 17, que deve ser um dos textos mais conhecidos e mais lendários da história bíblica. E algumas pessoas acham, inclusive, que é uma lenda mesmo. Mas é algo que realmente aconteceu nessa terra. Realmente aconteceu nesse planeta que você está pisando junto comigo. Um homem, um menino, adolescente venceu um poderoso guerreiro. Que a gente nunca viu alguém tão alto. Se você já acompanhou as Olimpíadas, você vê alguns jogadores de basquete, de vôlei, que assustam pelo tamanho deles. E esses homens chegam no máximo a 2,15 metros, que é uma coisa absurda. Mais uma vez, deixa eu tentar te dar uma referência. Se eu tenho 1,84 m e bato aqui, 2 metros é isso aqui, 2,15 metros é isso aqui. Para eu conversar com esse cara e olhar ele nos olhos, eu tenho que fazer isso aqui. Agora bota quase 1 metro para cima e pensa em Golias. Quase 3 metros de altura. Se você já viu alguma coisa sobre guerra medieval, possivelmente eles se enfileiravam, alguns homens com escudo na frente e com lança para se proteger, só que Golias era tão alto que ficava atrás, ninguém conseguia alcançar ele com uma lança, ele ia matando todo mundo com a maior facilidade, sem ser tocado. Alguém poderia tentar lançar uma flecha, mas os outros escudos conseguiam protegê-lo. Extremamente habilidoso, uma máquina mortífera. E Davi fala, eu vou lá. 1 Samuel 17, 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu. Como Jessé lhe ordenara, o seu pai mandou que ele fosse levar comida para os seus irmãos e alguma coisa, um presente para o rei. E chegou ao acampamento, e quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, que devia acontecer quase todo dia, eles se preparavam, se posicionavam. A gente não sabe se eles vão avançar hoje. Cada um estava de um lado de uma montanha, um vale no meio. E todo dia, durante 40 dias, descia esse cara imenso, Golias, e fazia um desafio para eles. Em vez da gente fazer guerra, vamos fazer um duelo. Manda só um. Quem é o mais alto aí, o mais forte de Israel? Manda vir lutar comigo. Ou não tem homem aí não? E eles ouviam aquilo, e a Bíblia diz exatamente o que eles sentiam. Em ordem de batalha a gritos, chamavam a peleja, tanto os filisteus quanto os israelitas. Mas os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi, esse rapaz, não era soldado, não tinha nunca lutado. No máximo, na sua experiência como pastor, ele tinha lutado contra alguns animais. Deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Primeira coisa que ele foi ver se estava todo mundo bem, da família. Legal? Davi, ele se diferencia de todo mundo o tempo todo. Quando Samuel vai na sua casa para ungir um dos filhos de Jessé como rei, Davi é o único que está trabalhando. Legal, né? Ele chega no campo de batalha e quer saber se os irmãos estão bem. Você percebe o que é uma mente diferente? Esse cara tinha uma mente diferenciada. Ele é um excelente exemplo frequentemente para mim e para você. Verso 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, que nessa altura, se você ler os versículos anteriores, você sabe quem é, que ele já apareceu na história antes, mas nesse momento, cortou a cena, e a câmera agora foi para Davi, fazendo todo esse percurso, chegando até ali, e não sabendo o que está acontecendo. E Samuel vai escrever a respeito disso e vai lembrar, Davi chegou, ele não sabia o que estava acontecendo, e agora aconteceu de novo o que acontecia todo dia, por 40 dias, o duelista, Golias, filisteu de Gate, desceu e falou as mesmas coisas que antes falava. E a gente não sabe o que ele falava exatamente, a Bíblia fala só isso, manda um homem para lutar comigo, mas Davi leva aquilo tão a sério, porque esse homem está afrontando
afrontando. Devia usar palavras feias, chulas, devia ser alguém que desprezava Saul, o exército, o próprio Deus deles. E Davi não se contém. E ele ouve alguém dizendo que quem descer para lutar contra o gigante vai ganhar um prêmio. Uma coxinha na cantina. Já estava bom para você? Não, o prêmio que Davi ia ganhar é um prêmio que todo mundo quer ganhar. Ele vai se casar com a filha do rei, agora ele vai ser filho ou genro de celebridades, né? Vai ter, essa é a melhor parte de todas, não vai ter que pagar mais impostos. Eu achei que você ia vibrar tanto com Davi nesse momento, né? Ia ganhar uma soma de dinheiro, tem muitos prêmios, ele está ocupado. Todos os israelitas, vendo aquele homem, esse homem gigante descendo, a Bíblia fala que eles fugiam de diante dele e temiam grandemente. Eu não sei exatamente nessa altura, a que distância eles estão de Golias, mas ele é tão ameaçador que eles dão passos para trás. Nós não vamos fazer, não tem como ir até lá. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Eu nunca consigo realmente capturar o que Davi estava pensando ou sentindo, mas ele está ouvindo o mesmo desafio que Golias fez durante os últimos dias para todo o restante do exército. É como se de 5 em 5 minutos alguém subisse aqui no púlpito e falasse algo para você e sentasse. E de repente alguém entra agora na igreja. E essa pessoa daqui a pouco vem, dos próximos 5 minutos, sobe aqui e ela está ouvindo pela primeira vez, mas vocês todos já ouviram várias vezes. Várias vezes. E Davi está ouvindo pela primeira vez o que eles ouviram várias e várias vezes. Eu só quero chamar a sua atenção de que Davi não ouviu outro discurso. O discurso de Golias não mudou para se adequar aos ouvidos de Davi. Não, ele ouve a mesma coisa que todo mundo. Ele vê a mesma coisa que todo mundo está vendo. A fim de nós vivermos uma vida que Deus desenhou para mim e para você, nós temos que aprender a enxergar diferente do mundo. E a ouvir diferente do mundo. Mesmo que o mundo continue falando a mesma coisa e vivendo do mesmo jeito. Davi ouve aquela ameaça e ele não se sente ameaçado. Ele se sente indignado. E a primeira pergunta é: que ganha o cara que for lá e ferir esse filisteu? Mas ele termina dizendo: e tirar a afronta de sobre Israel. Gente, que vergonha. Não tem ninguém que vai lá lutar. E ele não pensa assim, não tem ninguém que é páreo para ele. Não, vocês não entenderam. E agora ele explica o que ele está querendo dizer. Que qualquer um daqueles soldados, porque são soldados de Israel, porque são soldados do reino de Deus na terra, poderiam e deveriam ter se apresentado. Só que Davi percebe, já que ninguém entendeu, é uma oportunidade maravilhosa. E ele pergunta: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Um dos meus versículos prediletos do Antigo Testamento. Davi olha para o gigante e não vê gigante, ele só vê um incircunciso filisteu. Filisteu significava simplesmente o povo que é contra a gente, né? O exército antagônico, aqueles que estão vindo contra nós, eram outra nação, tudo bem, esse inimigo. Mas ele usa a expressão incircunciso, que é não um xingamento, é apenas uma constatação. É apenas uma observação que Davi faz. É mais ou menos se Davi subisse aqui e dissesse: gente, vocês não entenderam quem é o Deus de vocês? Vocês não entenderam? Como se ele falasse para aquele exército: eu estou vendo de verdade o que eu estou vendo. Vocês não entenderam quem é o Deus de vocês? Por que Davi tinha essa coragem? Você já teve uma situação onde você fala uma coisa maravilhosa e ninguém reage? Você percebe algo, você sente algo, você vê algo e ninguém mais está vendo. O pessoal fala: ok, não necessariamente entende o que você está entendendo. Davi daqui a pouco vai explicar para Saul que ele matou um leão e um urso. Isso sempre me deixa impressionado também, porque eu nunca matei nenhum bicho que não fosse um inseto. E se um leão aparecer aqui na igreja, eu acho que ninguém vai matar ele. Eu espero que ele não mate ninguém também, mas vai ser só todo mundo fugindo para tudo quanto é lado. A Davi fala que um leão veio tentar pegar uma das suas ovelhas, e ele, com uma pedra, fere o leão e mata o leão.
Depois ele vai lá e mata, deve pegar uma faca, uma espada, seja o que for. E depois um urso. Eu acho que Davi tinha que reconsiderar o lugar que ele está pastoreando, porque está perigoso. Eu não sei quantos outros animais podem aparecer ali, mas não foi nem um lobo, né? Nem uma raposa, foi um leão e um urso. Por quê? Ele conta isso para Saul, porque ele fala o seguinte: Deus, o mesmo Deus desse exército, o mesmo Deus a quem você serve, Saul, ele me livrou das garras do leão e do urso. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus é um Deus que livra. E se eu descer lá, vai ser só mais um. Eu acho, inclusive, a impressão que eu tenho que deve ser mais difícil lutar contra um leão e com um urso do que contra um gigante. Davi tinha algum nível de confiança nisso. Mas como é que ele coloca? Ele é incircunciso, significa a diferença maior não é a altura de Golias. Você deve ter visto algum desenho, você deve ter visto algum filme que mostra, né, alguma imagem, Davi desse tamaninho, Golias daquele tamanhão. E Davi está dizendo, essa não é a questão. A questão não é o tamanho. A questão é com quem ele tem aliança. Porque a expressão incircunciso significa não tem aliança com Deus. Se você não sabia, essa é a tradução dessa palavra no Antigo Testamento e no Novo também. Não tem aliança com Deus. Não foi circuncidado, não é considerado alguém que tem aliança com Deus. Não é judeu, não é israelita. Igual vocês todos. Davi poderia falar para o exército. Vocês todos têm aliança com Deus. Ninguém precisa ficar de fora. Mas já que ninguém vai, já que ninguém tem certeza, eu vou, hein? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Agora, quando você vê o discurso de Golias, você não vê na Bíblia aqui, nesse registro, talvez tenha acontecido e não foi registrado. Mas Golias falando de Deus, em nenhum momento. Por um lado, é muita esperteza da parte dele. Você lembra, deixa eu abrir um parênteses, que quando Jesus é tentado no deserto, Satanás fala assim, se você é filho de Deus, se é verdade essa sua ligação com Deus familiar, e o diabo muito espertamente deixa uma palavra de fora, porque alguns dias antes, 40 dias antes, Jesus sai do Jordão batizado por João, e uma voz diz, esse é o meu filho amado. Mas se Jesus, o diabo pensa, né, talvez, se Jesus lembrar que não apenas ele é filho, mas que ele também é amado, ele não vai cair em nenhuma tentação, não tem como. E Golias, talvez espertamente, dirigido pelo próprio Satanás, deixou uma coisa de fora, eu não estou afrontando Deus nenhum, eu estou afrontando Israel, eu estou afrontando esse exército, eu estou afrontando esse monte de homem que não é homem, que não vem nenhum lutar contra mim, eu estou afrontando Saul, que é o mais alto de todos que tem lá, mas Deus eu deixei de fora. E Davi fala, não senhor, você está afrontando os exércitos do Deus vivo. Em outras palavras, mexeu com a gente, está mexendo com Ele. Eu não gosto muito de fazer isso, mas fala para quem está do seu lado aí. Mexeu contigo, está mexendo com Deus. Quem é, pois? Você tem que falar isso hoje para o problema que está vindo contra você. Você tem que falar isso hoje contra o gigante que está vindo contra você. Quem é você, incircunciso, para afrontar um filho de Deus? Tomou o seu cajado na mão, já pulei para o versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, já está descendo para lutar contra o gigante. Escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia sabendo surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi, porém, agora no versículo anterior, Golias fala algumas afrontas para Davi. Você é um garoto, vou te matar, seja o que for. As ameaças, né? Começa a latir algumas coisas para Davi. E Davi responde, tu vens contra mim, com espada e com lança e com escudo. E deixa eu parar um minutinho, a gente está pertinho de terminar. Davi fala a verdade, ele não nega a verdade. Davi fala que a circunstância é real. Você não quer ninguém vindo contra você com espada, lança e escudo. Mas Davi não esconde isso, ele poderia dizer, isso aí você não é de nada, essa lança não vai funcionar, você é fraco. Não, Davi sabia que ele era forte. Você não tem muita habilidade, não. Já tinham falado, Saul falou para ele, ele é guerreiro desde a sua mocidade, ele é um cara muito forte, ele mata todo mundo. Ao invés disso, Davi fala, eu reconheço a verdade do que está acontecendo. Eu reconheço e enxergo com os meus olhos o fato que você está vindo contra mim, com tudo isso aí. Mas Davi não terminou de falar, ele fala, eu, porém,
sem escudo, sem lança, sem espada e sem armadura, eu também estou indo na tua direção. E talvez no Antigo Testamento Deus está nos dando uma sombra do que nós precisamos perceber como crentes da Nova Aliança. Que nós não temos que ser passivos quando o inimigo vem contra nós. Porque a vitória que Cristo te deu na cruz ainda é maior do que Ele deu a Davi ali. Eu, porém, vou contra você. Eu também corro na tua direção. Eu não fico esperando o problema vir e me esmagar. Eu vou na direção dele. Eu não vou me encolher e ficar triste e chorar e botar uma música de sofrência e ficar chorando na minha cama, esperando o problema passar. Não, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse é aquele momento que Golias poderia falar: pera aí, rapaz, para um pouquinho, tu está correndo muito. Eu tenho afrontado Deus? Tem. Incircunciso. Você não tem aliança, mas está mexendo com a gente que tem aliança. A quem tens afrontado? Eu lembro quando meus filhos eram bem pequenos, já contei essa história aqui, que eu adorava contar essa história para eles. História de Davi. Acho que meu filho gostava muito de ouvir essa história, afinal de contas, ele também é Davi. De vez em quando a minha filha protestava, falava: pai, não tem nenhuma história de Rebeca na Bíblia? Eu falei: tem, filha, eu conto para você também. Não é talvez tão heróica quanto essa, mas é bem interessante, bem legal. Mas eu lembro que ela estava com muito sono, bem pequenininha, e quando eu li essa parte, eu comecei a aumentar a minha voz, comecei a dar um pouco mais de ênfase, eu queria botar um pouco de espetáculo no que eu estava contando. Eu, porém, vou contra ti, em nome... E ela falou: de Jesus, amém, e dormiu. Em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. E daqui a pouco Davi resolve a questão matando, e de verdade matando o gigante, tirando-lhe a cabeça. O que Davi não tinha era medo. Alguma coisa aconteceu com Davi que ele perdeu o medo. Ele não recua desse desafio porque ele sabia, preste atenção nisso, quem estava do lado dele. Não recua do desafio porque sabe quem está do lado dele. Sempre que você enfrentar um gigante que está pronto para te esmagar, você precisa saber que em Cristo você já tem a vitória. Quem sabe isso vai ser a coisa mais importante que você vai ouvir nesse dia, porque Deus está querendo te lembrar o que Ele já tinha te falado antes, mas você acabou esquecendo, que Ele nunca desistiu de você, Ele está sempre com você. E Davi fala com um cara grande, com um gigante, mas ele fala eu acho que com calma, com confiança. Você sabe o que Davi mostra o tempo todo para a gente? Que ele tinha relacionamento com Deus. É óbvio que tinha. É óbvio, ele falou: Deus me livrou antes. Deus tem me salvado, eu tenho andado junto. Davi é um compositor de várias músicas que falam dessa questão de como ele reconhece a presença do Senhor na vida dele. O Senhor é o meu pastor. Do mesmo jeito que eu cuido de cada uma dessas ovelhas, eu sou ocupado em sempre alimentá-las, nutri-las, protegê-las, preservá-las. Especialmente eu dirijo o caminho, eu vou na frente, elas vêm atrás de mim. Assim é o Senhor. O Senhor Deus de Israel está pertinho de mim, caminha perto de mim. Eu quase que vejo Ele. E ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, que literalmente está acontecendo agora, eu não vou ficar com medo. Como não? Como é que você não vai ficar com medo, Davi? Eu sei quem está comigo. Eu sei exatamente quem está comigo. Eu tenho andado na sua presença. E eu sei que nas suas batalhas não existem exércitos literalmente, não existem gigantes literalmente, mas talvez você esteja enfrentando dívida, relacionamento rompido, perda de renda, doença ou qualquer outra forma de opressão. Seja qual for a sua situação, o seu inimigo é real. Mas você pode, justamente porque ele é real, fazer igual Davi, abrir a boca e falar com ele. Jesus repreendia vento,
repreendia árvore, repreendia doenças. E todas essas coisas aparentemente ouviam ele e tinham que obedecer. Fale à sua montanha, fale à sua situação, assim como Davi falou, tendo total confiança de que a unção de Deus garante vitória a você. Quando você age como um filho do rei, não há como perder a sua batalha. Mas perceba que Deus quer que você faça uma distinção muito clara. De que, já que Ele fala tantas vezes que para você não temer, frequentemente Deus se apresenta. Por que Ele fala isso? Porque a tendência nossa é temer, é ficar com medo. Ele quer te lembrar hoje mais uma vez que você não precisa temer. E eu coloquei aqui que Deus tem nos dado, lá no início a gente falou espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E em primeiro lugar, você tem o poder ou a habilidade de mudar ou reajustar situações na sua vida. Eu pedi para você falar para quem está do seu lado, e alguém ouviu você falar, mas você precisa guardar para você mesmo: eu tenho poder. Provérbios capítulo 18, versículo 20 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A sua língua pode mudar as circunstâncias. Mas depende de onde estão os seus olhos, seus ouvidos. Se tudo que está enchendo o seu coração é qualquer outra coisa e não a palavra de Deus, na hora que você mais precisar dela, você não vai ter. Mas quando você medita na palavra de Deus e abre a sua boca para falar essa palavra que é gerada por um coração que está plenamente convicto naquilo que você leu, as suas convicções vão se ajustar àquilo que Deus estabeleceu e as circunstâncias vão mudar, como a gente vê acontecendo o tempo todo. E os inimigos que você vai enfrentar vão ter que se dobrar diante da sua autoridade, que foi Deus que te deu. Não porque você tem autoridade, mas você tem em nome de Jesus. Quem está acordado aí, diga amém. Em segundo lugar, não esqueça, Deus encheu o seu espírito com o seu amor. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E se a fé atua pelo amor, a unção para a vitória não vai funcionar na vida de alguém que não entendeu isso, que não está obedecendo o mandamento, amar a Deus e amar as pessoas. Mas quando você faz do amor um padrão de vida, a maneira como você vive é essa, o medo é expulso da sua vida e a sua fé é ativada. Deus tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação. Eu acho que fica bem ilustrado quando João escreve as suas cartas à igreja, na terceira carta, que é praticamente um bilhete, tem um capítulo apenas. Ele diz o seguinte: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade tem que acontecer primeiro do lado de dentro. É incrível como isso é cada vez é mais notório, é mais fácil de perceber. Se as pessoas não mudarem do lado de dentro, durante um tempo ela pode até parecer que mudou do lado de fora, mas daqui a pouco volta tudo como era antes, porque não ajustou os pensamentos, não ajustou algo aqui dentro, o comportamento. Não, agora eu sou diferente. Estava conversando com alguém esses dias, quantas vezes eu já vi, né? Vou usar aqui a ilustração do casamento, casais que disseram: não dá mais, a gente não vai conseguir, estou fora, estou desistindo desse casamento, acabou. E a gente tenta aconselhar: olha, se vocês quiserem, existe um caminho para a restauração. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é grave demais. E aí uma semana depois, vem o casal e fala: pastor, a gente conversou e está tudo bem. Glória a Deus. Eu falo para eles: olha, eu acho que vocês acham que está tudo bem porque vocês não querem aceitar que é um processo muito mais longo do que uma semana. Porque o que quer que tenha feito você chegar, a crise que vocês chegaram não foi tão rapidinho, demorou alguns anos. E não se resolve isso com uma oração mágica ou com uma conversa que resolve tudo. Vocês vão ter que buscar ajuda, aceitar o processo, dar um passo de cada vez. As coisas não se resolvem assim. Mas nós temos essa impressão que se a gente mudar do lado de fora, de uma maneira mágica, as coisas vão mudar do lado de dentro. É o contrário. Primeiro tem que ser próspera a tua alma. Primeiro tem que deixar a palavra de Deus não entrar apenas na mente, mas no coração. Eu falei que ia terminar 9, já são 9h23. Vamos acabar. Então fique de pé e leia comigo essas duas chaves para a vitória, que Davi nos ensina
compreender a sua aliança com Deus. E a gente não precisa mais pregar sobre isso, a gente vai continuar, mas você ouve isso aqui todo domingo. Se você vem aqui, ou toda quarta-feira, a sua aliança com Deus. E manter firme, manter uma consciência da presença de Deus. Tudo que você ouviu aqui hoje, se você percebe que é o Espírito Santo que está falando com você, que Ele já fez de você um vencedor. Você não pode escapar disso aqui. Você é aquilo que você lembra. Esqueça de alguma coisa que você é e você vai deixar de ser. Um dos maiores poderes que Deus deu ao ser humano é a capacidade de lembrar. Deus já me deu vitória contra o leão, contra o urso. Eu posso vencer outra vez. Ninguém vai lutar contra esse gigante. Eu vou, por quê? Porque eu lembro quem eu sou. Eu lembro quem Deus é. Eu não vou me esquecer. Mantenha viva essa certeza no seu coração, que você tem uma aliança com Deus e que Ele está sempre com você. Porque Deus não quebra o seu pacto nunca. Ele é fiel para livrar você no meio de qualquer provação. Ah, mas eu não estou muito bem com Deus. Ele continua sendo fiel a você. Não caia nessa mentira do diabo de que porque você está errado, Deus não pode fazer nada na sua vida. Se fosse assim, Deus tinha abandonado Israel na primeira oportunidade. Vocês não querem entrar na terra prometida? Então tá, fica aí, eu vou entrar, a gente acaba por aqui. Não, eu fico com vocês os próximos 40 anos no deserto, apesar da rebeldia, apesar da desobediência, apesar da incredulidade, eu vou manter a minha aliança com vocês. E daqui a pouco a gente entra na terra. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Deus é fiel para livrar você. Da mesma maneira, quando você se torna constantemente ciente da sua presença, que Ele está envolvendo você, você vai se sentir, não apenas vai se sentir, você vai estar seguro, porque você está sempre do lado que vence. Aleluia. Tem um flamenguista que veio aqui só para ouvir isso. Deus já equipou você. Quem é crente aqui, diga amém. Deus já equipou todo crente para ser bem sucedido na vida, vitorioso sobre qualquer situação, mais do que vencedor sobre o inimigo. Você não precisa ser vencido pelo inimigo, nem por um segundo. Você não precisa tomar decisões erradas, mais. O Espírito Santo mora dentro de você. Mas você tem que ser honesto com você mesmo. Perceber que você quer muito alguma coisa. Quando Ele não quer isso para você, você finge que você não está ouvindo. Mas quando você deixa Ele ser a sua voz, Ele ser a sua direção, nas pequenas coisas, é incrível. Deus fala coisas do tipo: não sai agora, espera mais um pouco. Só isso. Você nem sabe por quê. Deus fala coisas do tipo: antes de dormir, faz isso, faz aquilo. E você não sabe dizer, é coisa pequena, mas é nos pequenos comandos que você é fiel. Fiel no pouco. E Ele vai crescendo, vai aumentando. Você vai crescendo. Andar na unção para vencer é a chave para a vitória. Por isso, entra no campo de batalha do lado do time vencedor e mostre ao reino das trevas quem é que está no comando. Você recebe essa palavra? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, porque pelo sangue de Jesus todos nós nos tornamos mais que vencedores, porque nós temos uma aliança contigo. Eu queria que você repetisse essa oração. Diga assim: Pai, obrigado pela vitória que o Senhor já me deu em Cristo Jesus. Obrigado porque eu tenho uma aliança contigo. Nenhuma situação, nenhuma circunstância pode me separar do teu amor. Tu me deste autoridade sobre principados, potestades, forças espirituais, até mesmo sobre a morte. Eu não serei derrotado, eu não serei intimidado por qualquer coisa ou qualquer pessoa, mas eu sairei vitorioso em cada batalha da minha vida,
Aleluia, obrigado, Senhor, pois a unção para vencer está sobre nós. Aleluia. Diga bem alto, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Eu quero que seu coração esteja cheio dessa verdade. E eu tenho certeza, o Espírito Santo que trouxe você aqui hoje. Guarda isso no seu coração. Dá para te cantar mais uma música? Vamos lá, manda ver. Antes de você ir embora, carrega algo no seu coração para marcar a verdade que Deus colocou aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma boa noite para você.